Diz-nos assim, verso 6: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como um pão os podemos devorar. E retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Deus nos abençoe. Irmãos, como eu lhes disse, Deus está levando o Michel e a Michela, a irmã Michel, para uma outra cidade, para Parintins. Eles estão nos deixando, né? E para nós, ainda que venhamos a manifestar assim, fica alegre, ficamos alegres, por um lado, pelo fato de Deus estar nos abençoando. Por outro lado, a Estelinha cresceu conosco aqui, né? Dona Orlane já chorou várias vezes lá em casa. Mas uma das coisas que nós não entendemos é que nós criamos os filhos para que mais tarde eles saiam de perto de nós. Nós não criamos filhos para ficarem ao nosso lado. E eles estão entrando numa nova etapa das suas vidas. Casaram, estão construindo o próprio lar, estão saindo aqui, né, para uma vida profissional fora da cidade de Manaus. Vamos sentir como igreja? Sim. Entretanto, nós não poderíamos deixá-los sair sem Deus não lhes desse uma palavra com relação ao próximo projeto de vida que eles estão iniciando. Então eu quero pensar com vocês dois e também conosco a igreja sobre o tema vitórias e derrotas nos invadem. Vitórias e derrotas fazem parte da vida. Nós somos seres humanos que nós somos, de um lado, ou tomados pela coragem ou invadidos pela fraqueza incrédula. Nós vivemos em um mundo onde vitórias e derrotas acontecem com frequência, e é comum nós vermos um feliz enquanto o outro está triste e abatido. Nós estamos aqui, né, com alegria prestando esse culto ao Senhor, mas hoje à tarde eu estava me alegrando no aniversário da minha cunhada, que aqui está, e daqui a pouco nós vamos orar por ela, agradecer a Deus pela vida dela, quando eu recebi uma mensagem de um amigo no Rio de Janeiro que estava dando a entrada no hospital e ele já está entubado, tá? Possivelmente só uma graça milagrosa de Deus para tirá-lo de lá. Então a vida é assim, enquanto um ri, se alegra, o outro sofre e chora. A teologia da prosperidade, que tenta enganar as pessoas e dizer que tudo na vida é só sucesso e só vitória, diz que se alguém sofre uma derrota, tem duas razões muito patentes nessa derrota. Primeiro, eles dizem que é possível que essa pessoa esteja desviada, afastada do caminho do Senhor, longe do Senhor. E logo em seguida eles dizem que essa pessoa pode estar em pecado. Irmãos, eu não conheço um homem que no ministério tenha sofrido tanto quanto Paulo. Você lê 2 Coríntios capítulo 11, aparece lá quantos naufrágios, quantas vezes ele foi espancado, quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele foi preso, quantas vezes enfrentou naufrágio, quantas vezes enfrentou frio. Então, e esse homem, ele é um dos homens mais notáveis do Novo Testamento. O apóstolo Paulo é escritor praticamente metade daquilo que nós conhecemos em termos de teologia nas Escrituras. Então, esse homem, ele não estava longe de Deus, nem tampouco estava em pecado, e ele sofre pelo ministério. E ele diz mais, que ele sofre por Cristo, trazia no seu corpo as marcas do ministério e também essas más marcas dos sofrimentos de Jesus. O apóstolo Pedro diz que se nós tivermos de sofrer, é melhor que soframos no ministério do que fora dele.
É melhor que soframos por Cristo e não por coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Nós não podemos e não devemos desistir da luta. Esse é fato, isso é fato. Nenhuma vida, ela, vamos dizer assim, não pode ser vista sem valor. Todos nós temos valores, principalmente os eleitos. Eles foram eleitos pela graça e têm um valor muito grande, a ponto de Cristo dar a sua própria vida em favor deles. Todos nós enfrentamos lutas e dificuldades. Agora, nós não podemos esmorecer, nós não podemos desistir, não podemos ficar paralisados diante das derrotas que podem acontecer. E é isso que hoje praticamente nós temos a dizer para esse casal: olha, vocês vão entrar numa nova etapa da vida de vocês. Vocês vão estar estilo Abraão, longe de casa, longe da parentela, longe dos amigos, longe das bases culturais de vocês, né? E eu vou fazer uma brincadeira aqui, espero que ninguém se ofenda, mas se lá fosse bom, o NASA estava lá, para onde vocês vão, né? Então, estou brincando, mas vocês estão indo para lá. As vitórias em determinados momentos, elas são prazerosas. E quando elas acontecem, por que Deus nos dá a vitória? Para nós entendermos que Ele é Senhor, que Ele é quem está à frente de todas as coisas, e que essas vitórias elas servem de impulso para nós darmos um salto maior na vida. Foi por isso que eu disse para você hoje de manhã: se você está indo para lá em busca de menos trabalho, em busca de bom salário, em busca de uma vida tranquila e mansa, eu sinto muito, mas você vai se frustrar. Agora, se você está indo para lá para você arregaçar as mangas, para você dar de si, para você derramar suor, para você derramar lágrima, para você sofrer verdadeiramente para um projeto de vida melhor, Deus vai te abençoar. O grande problema é que nós não queremos ter vida árdua, nós não queremos. As pessoas sempre querem moleza, e dentro dessa moleza nós acabamos nos frustrando, nós acabamos sendo derrotados. Por quê? Porque as vitórias elas servem justamente para isso, mas toda vitória ela é decorrente de uma batalha. Então a vitória serve para dar um impulso para frente, serve para nos estimular a continuar. Tem gente que quando ganha relaxa, e não deve ser assim. É um motivo a mais para continuarmos, para ir em frente. A filosofia ela nos ensina a olhar para a derrota sem ser invadido pelo derrotismo. Nós temos que olhar para a derrota e retirar lições dela. Não é olhar para a derrota e ficar derrotado, ser invadido pelo derrotismo. É bom usufruir a vitória sem arrogância, porque muitas vezes nós ganhamos a batalha achando que essa vitória dependeu de nós. O texto que nós escolhemos aqui para trabalhar com vocês é que o povo de Israel está acampado e eles estavam muito próximos a entrar na terra prometida, e Deus havia prometido essa terra para eles. Observem que Deus disse que daria a Abraão. Eu estou escrevendo uma série sobre a vida de Abraão no jornal O Varonil, e por falta de ética, aliás, por ética, né, eu ainda não publiquei na minha rede social, no Facebook, mas quando eu terminar essa série no jornal, eu vou postar toda no Facebook, ó. E aí nós vamos, na história de Abraão, nós vamos encontrar que Deus escolhe e Ele diz que daria aquela terra à sua descendência. Muita gente não entende a briga entre israelitas e árabes, né? Esse pessoal aí que fica brigando aí, o pessoal do Hezbollah jogando bomba lá, querendo terra, mas biblicamente a terra é de Israel. A terra é dos descendentes de Abraão, mas na semente de Sara, que Deus havia prometido. E os muçulmanos não entendem isso, por isso que tem essa briga lá e tem esse problema. Mas eles receberam a promessa de que a terra seria deles. Agora, irmãos, prestem atenção: a terra não estava vazia, a terra não estava preparada para plantar, a terra não estava perfeita, não tinha nada lá. Era uma terra que estava sendo habitada por nações inimigas.
Primeira coisa que tem que pensar aqui: nem tudo na vida é fácil. Deus pode ter uma promessa para vocês de vitória, de que vocês cresçam, que vocês formem seu clã familiar, mas não se esqueçam disso. A terra era dos descendentes de Abraão, foi prometido para ele, mas a terra estava ocupada. E como é que eles iriam entrar lá? Eles iriam entrar de forma da qual eles seriam bem recebidos? Não, eles entraram lá guerreando. E para que a gente não seja invadido por esse otimismo arrogante, e que a vitória às vezes promove arrogância em nós, quando eles entraram em Jericó, vocês sabem da história, as muralhas caíram. Hoje, agora à tarde, recebi uma mensagem, alguém preocupado, ele vai assistir isso, depois ele olhou para mim e disse: olha, avise os seus fiéis, presta atenção, vocês são fiéis, né? Ele disse: avisem os fiéis que não vão para a igreja hoje, que fiquem em casa, porque estão tocando o terror na cidade. Eu disse para ele: meu querido, quando as muralhas de Jericó caíram, Raabe não morreu, Raabe foi preservada. Então é um hábito que nós temos sempre de confiar no homem. Irmãos, nós temos que confiar em Deus. Então eles entraram em Jericó, tiveram uma vitória das mais belíssimas, e quando eles foram numa próxima cidade, o nome da cidade se chama Ai. Domingo passado, falei para vocês que essa cidade tem um sentido de derrota. E aí eles disseram: olha, a vitória lá em Jericó foi fantástica. Invadimos, ganhamos, os muros caíram, vitoriosos. Pega 3.000 homens só e manda lá para Ai. Não manda o exército todo, vai cansar o povo. Lá é cidadezinha pequenininha, povo fraco, não vai dar em nada. E aí eles foram. Qual é o problema? O problema é que eles foram derrotados. Por que eles foram derrotados? Porque eles foram invadidos por um otimismo humanista. Eles achavam que a vitória que estava acontecendo na vida deles dependia deles. Eles achavam de que a segurança que eles tinham dependia deles. Eles achavam que o exército deles era quem estava garantindo a vitória, e na realidade não era. Quem estava dando a vitória para eles era Deus. Então não esqueçam disso. Vitórias vão acontecer na vida de vocês, mas não vai depender da capacidade de vocês. Então a filosofia nos ensina a olhar para a derrota sem ser invadido pelo derrotismo, ao mesmo tempo que nos ensina a vencer sem ser arrogante. Não podemos ser arrogantes a ponto de pensar que tudo acontece pela nossa causa, Então é bom usufruir da vitória, mas sem essa arrogância. E o texto nos mostra duas realidades muito diferentes. Se vocês lerem depois com mais calma, o início do capítulo 13 vai dizer para nós que ao cabo de 40 dias, eles estavam lá, Moisés mandou 12 homens para dar uma olhada na terra, para espiar a terra. Então é chamado de 12 espias, que eles eram espiões, entraram na terra lá para ver como é que ela estava. E quando eles voltam para trazer um relatório daquilo que eles viram lá. Preste atenção, vocês vão lá e no dia que vocês voltarem, vocês vão trazer um relatório para dar aqui do que Deus fez com vocês lá, onde vocês foram abençoados, onde vocês cresceram. Anota as derrotas também, não pode esquecê-las de maneira nenhuma. Então nós vamos encontrar nos relatos deles duas realidades muito diferentes. Primeiro, nós vamos ter a ótica de 10 espias. 10 espias. Por que são 12? Porque Israel estava dividido em 12 tribos. De cada tribo foi tirado um. Então esses 12 foram enviados para dar uma olhada na terra, espiar a terra. Traz de volta com um relatório. E no relatório nós vamos ter 10 espias falando de forma negativa. Eles disseram: olha, a terra realmente é boa. Mas lá nós vimos os Enaquins, que eram os descendentes de gigantes. Lá tem gigantes, é terra que devora os seus moradores. E eles disseram: nós olhamos para eles e nós nos vimos diante deles como se fôssemos gafanhotos, seríamos facilmente destruídos. E o que aconteceu? O povo entrou em pânico, o povo começou a ficar com medo. E aí, isso aqui é até uma lição para nós, que nós estamos numa pandemia.
Não terminou ainda. Nós estamos vivendo dias violentos. Eu estava comentando com um amigo meu hoje à tarde, lá no Rio de Janeiro, o Eltinho, ele também vai assistir, e ele disse: agora vocês estão aprendendo na prática aí em Manaus o que a gente passa aqui no Rio. Eu falei: pois é. Então, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo problemas sociais, nós temos desvios de verba, nós temos uma saúde pública que não funciona, nós temos homens na nossa Suprema Corte que são extremamente corruptos, nós temos governadores que são extremamente corruptos, e nós temos uma violência que toma conta praticamente da nossa cidade. E aí nós temos que ter o bom senso daquilo que nós vamos postar. Por quê? Porque do nosso relatório infama o povo, põe medo nas pessoas, e é isso que acontece. Vem os 10 espias e o relatório deles é mais negativo do que positivo. O que eles disseram? Olha, a terra é boa, ponto. Terra é boa, terra mana leite e mel, ponto. Mas lá tem gigante, o povo é bom de guerra, devora os moradores, são melhores do que nós somos pequenininhos na frente deles e nós vamos ser derrotados por eles. E o relatório desses espias, de forma negativa, tomou conta do público lá, da população em geral, das tribos de Israel. Então, quando vocês verem essas dificuldades, não se deixem abater por elas, enfrentem. E aí eram 10 homens que informaram o povo, e aí sobram 2, Josué e Caleb. Quando Josué e Caleb abrem a boca, né? Caleb diz assim: olha pessoal, realmente eu concordo com os caras, tá? A terra é boa, mana leite e mel, tem gigante lá, os caras são bons de briga, são bons de guerra, são acostumados a vencer, mas eles não têm aquilo que nós temos. Qual é a diferença? É que Israel tinha um Deus que lhes dava a vitória. E aí ele diz: não sejam rebeldes. Em que consiste a rebeldia do povo de Israel? Consiste justamente em dar valor à derrota, em exaltar o negativismo. Então não sejam rebeldes, confiem no Senhor, porque o Senhor está conosco, e se Ele quiser, nós vamos devorar esses povos aí como um pão. E vocês sabem o que é devorar como um pão, porque todos os dias de manhã, eu não conheço nenhum de vocês aqui que não devore um pão de manhã. De manhã cedo a negada acorda com apetite e devora. Se botar 10 pães na mesa, devora os 10. E tem um aqui que só devora pão se for com Nescau. Eu não entendo esses negócios. Então, nós temos que entender essas coisas. A maioria encara os problemas e as batalhas de forma diferente. E a maneira como eu encaro essas lutas, essas dificuldades da vida, é que vai me ajudar a ser vencedor ou não. Então tem gente que olha com negativismo, tem gente que olha já com derrota, e por aí vai. Irmãos, os gigantes existem, mas eles não devem determinar a nossa derrota. As dificuldades existem, mas elas não devem influenciar a nossa vida. Nós servimos um Deus que é soberano, nós temos que entender isso. Às vezes em casa eu fico observando, dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família, Deus é soberano e tal, e o pessoal ainda tem aquela brincadeira hoje, está amarrado, e a vitória, e eu recebo, mas quando se abate um problema dentro de casa, a negada se desespera, todo mundo começa a se tremer, ficar nervoso, esquecem que eles têm que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, irmão. As muralhas de Jericó não caíram porque o povo marchou, tocou buzina e quebrou botija de barro, não. As muralhas caíram porque Deus as derrubou. Se você entrar na internet hoje, tem todo um estudo feito que tudo que eles poderiam fazer do lado de fora jamais derrubaria aquelas muralhas. Só para vocês terem uma ideia, os estudiosos dizem que essa muralha tinha mais ou menos 10 metros de largura. Raabe morava lá e cai a muralha toda, mas o lugar onde estava a casa de Raabe não caiu.
para mostrar o quê? É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos livra, é Deus quem nos dá a vitória, Ele é o Senhor. Então os gigantes existem, mas eles não devem determinar a nossa derrota. Uma segunda coisa, quem alimenta a derrota será consumido por ela. Então preste atenção, alimentem vitória na vida de vocês. Olhem como uma oportunidade para vocês vencerem, para vocês crescerem na vida. Eu espero que quando você voltar de lá, você venha apenas com 10% do que Deus deu a Jacó. 10% significa filho, então só com uma mulher, porque Jacó tinha 4. Então é só 10%. Se ele fosse dar tudo, teria que ter 4 mulheres. Só é um. Tá? Entenda isso. Então os 10 espias voltaram pensando na derrota. Concentraram-se na derrota e foram totalmente invadidos e consumidos por ela. A derrota tornou-se fato concreto. Eles não tinham nem lutado ainda, já estavam se confessando antecipadamente derrotados. Quem viu Gulliver, lembra? Lembra daquele desenho Gulliver? Não tinha aquele cara lá que dizia não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo, eu sabia que não ia dar certo. Tem muita gente que vive a vida assim. É triste ver alguém confessando a incapacidade de ir à luta e contaminando quem está à sua volta. Eles disseram: olha, nós éramos como gafanhotos diante dele. Um dia nós estávamos no BBA, geralmente nós fazíamos torneio de futebol para ajudar na gasolina dos professores e nas despesas. E quando eu fui diretor, eu tomei uma decisão de não tomar dinheiro dos americanos. Eu queria mostrar para eles que era possível brasileiros administrarem aquilo ali, porque eles prometem que vão entregar para brasileiros, nunca entregaram. Isso é uma mentira, uma farsa, tá? Que eles alimentam até hoje e tem nego que acredita. Mas eu assumi a condição de, como diretor, não pedir dinheiro deles e mostrar que uma administração inteligente com igrejas parceiras dá para você tocar o instituto, preparando obreiros para as nossas igrejas. E aí nós fomos fazer um torneio, e graças a Deus, os maiores torneios da história do BBA foi na época que eu fui diretor. E nós estávamos lá, e aí quando eu tentei formar uma equipe, todas as igrejas já estavam formadas com suas equipes, e sobrou aquele pessoalzinho lá que a gente chama de fim de fábrica. E aí o pastor João Filho chega para mim e diz assim: Adoninho, eu vou ter que sair, eu vou ao centro, vou resolver um problema lá e você comanda aí. Eu falei: sim, senhor. Aí eu perguntei dele: pastor, onde é que eu vou botar o troféu da vitória? Ele olhou para mim e disse assim: o quê? Você não tem nem time, você vai ganhar o quê? Eu disse: me diga onde eu vou botar o troféu da vitória. E ele não acreditou. Por quê? Porque quem olhava para o nosso time já dava gargalhada. E aí o João Filho foi embora. E eu juntei o grupo lá. E por que eu estou contando essa história? Porque tinha um rapaz lá chamado Devalci, que o pastor conhece muito bem. E na hora que eu estou formando a equipe, eu armei uma estratégia de guerra lá, estilo tartaruga romana. Eu disse: olha, nós vamos jogar com um atacante e todo o time atrás. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a bola e vamos jogar no justo. E aí o Devalci olhou para mim e disse assim: pastor, o nosso time não tem condições. Eu falei: Devalci, você vai entrar só no segundo jogo, você não vai jogar esse jogo. Mas por quê? Porque você já está derrotado, meu filho, e você está contaminando os outros. Entre pensando na vitória, dê o máximo de si, lute, seja otimista. Se a derrota vier, tudo bem, mas não se sinta derrotado antes de entrar em campo. E ele não jogou, eu coloquei um outro cara no lugar dele. Irmão, final da história, nós fomos campeões. Nós ganhamos 2 partidas correndo e ganhamos o resto tudo em pênalti. E aí eu liguei para o pastor João Filho: pastor, onde é que eu coloco o troféu? Ele deu gargalhada. E hoje esse troféu está lá em casa. Então, nós não temos que demonstrar nossa incapacidade antes de lutar. E essa é uma lição para a vida de vocês. Não se sintam incapazes diante de qualquer obstáculo que vier sobre a vida, sobre a família e sobre a casa de vocês. O texto diz assim: diante dos filhos de Israel eles infamaram a terra que haviam espiado. Se
Se eu me autodiminuo diante dos gigantes, eu vou ficar menor ainda, tá? E aí vem aquela dose de otimismo, né? Caleb diz assim: olha, se o Senhor se agradar de nós vamos entrar nessa terra e nós vamos possuir. Os gigantes serão devorados como um pão. Então eu quero concluir essa reflexão dizendo: Michel e Estela, está começando para vocês um novo projeto de vida. Vocês estão saindo de Manaus, vocês estão deixando a terra de vocês, vocês estão deixando os pais de vocês, os parentes de vocês, os amigos de vocês e a igreja da qual você cresceu. Nós amamos você e amamos você, Michel. Amamos vocês e queremos que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E o objetivo dessa reflexão é fazer com que onde quer que vocês estejam, vocês se lembrem desse dia. Vitórias e derrotas fazem parte das nossas vidas. A missão dos espias, ela era rica em lições para a vida de todos eles. Diante daquilo que eles colocaram para o povo, poderia gerar derrota e poderia gerar vitória. Então que vocês aprendam a esquecer o relato dos 10 espias, não tenham medo de nada e concentrem-se no relato de Josué e Caleb. Deus é conosco, Ele está à frente, nós vamos entrar nessa terra, nós vamos ser vitoriosos, vamos derrotar os gigantes e vamos vencê-los como se fosse um pão. Então, que Deus abençoe vocês, e as vitórias virão pela graça de Deus, e por isso toda honra e toda glória deve ser dada a Ele, como fizeram Josué e Caleb. Para todos nós aqui, que Deus nos livre de sermos vítimas de nós mesmos, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quem foi que disse isso? Foi o apóstolo Paulo. Agora, vocês acham que surgiu isso assim do nada na cabeça de Paulo? Não. Quando Paulo disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores, eu penso que Paulo tinha em mente aquilo que eu preguei para vocês aqui no dia do aniversário da Igreja Batista Independente de Defesa da Fé. Davi havia fugido, estava com um exército pequeno, apenas 37 valentes. O exército inimigo viu e disse: agora é hora de matar Davi. E eles se prepararam, e os 37 valentes fizeram um cerco e botaram Davi no meio. Mais tarde o Império Romano criou a chamada tartaruga romana, baseada nisso: faz um círculo, bota o rei no meio, e se cai um aqui, aquele que está dentro toma a posição para proteger o rei. O que acontece no tabuleiro de xadrez? Se você perde o seu rei, praticamente você perde a batalha. Então eles disseram: agora ficou fácil, vamos matar Davi. E aí do meio lá do grupo sai um cara chamado Eleazar, e ele diz assim: meu senhor, deixa eu lutar sozinho. E aí os caras: Eleazar, você sozinho vai enfrentar esses caras aí? Ele disse: meu rei, se o senhor me permitir, eu vou lutar sozinho. Eu passei a minha vida inteira vendo o Senhor derrubando gigantes. Lembra? Quem Davi derrubou? Golias. Eu vi o Senhor derrotar Golias, e eu passei a alimentar a minha vida com as suas vitórias. Eu não tenho medo disso aí. Se o Senhor me permitir, eu vou enfrentá-lo sozinho. Irmãos, tem um filme chamado Troia, lembra? Troia foi baseado nessa luta de Eleazar. E aí no filme Troia tem um ator chamado Brad Pitt, né? As moças conhecem muito bem esse ator, né? E ele faz esse papel. Então o Eleazar sai do grupo, ele vai à frente para proteger o rei, e ele enfrenta aquele exército sozinho. E quando você lê o texto no original hebraico, é um negócio fantástico, porque diz que ele matou tanto soldado
que o sangue coagulou, que a mão deles ficou ligada à espada. E às vezes nós dizemos assim: não, mas é um monte contra nós, irmãos. Basta você matar 3, do terceiro em diante os outros temem e já entram derrotados. E no que eles entram derrotados, aqueles que se alimentam pela vitória se tornam vencedores. Por que Paulo disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores? Preste atenção, vocês podem perder tudo nessa vida: casa, carro, podem ter dificuldade de alimentação, vocês podem ter dificuldade na vida profissional de vocês, mas vocês, como crentes, vocês jamais vão perder a proteção do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam disso. Um dia Satanás pediu para peneirar Pedro, e aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas tenha calma, porque eu intercedi por você. Então, mesmo que sejamos acometidos por uma derrota na vida, o verdadeiro Filho de Deus nunca fica fora da oração e da intercessão do sumo sacerdote. Que Deus abençoe a vida de vocês nessa nova empreitada. Que Deus abençoe a nossa igreja diante dos dias que estamos vivendo, e que certamente nós seremos mais do que vencedores, porque as coisas materiais podem ser retiradas de nós, mas o bem maior, que é a salvação das nossas almas, ninguém tira. Sabe por quê? Nenhum inimigo pode derrotar o nosso rei. O nosso rei é vencedor sempre. Que Deus nos abençoe.